ouvem assim? Sim. Muito bom. Pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Fórum Globaliza Brasil, com o tema União Europeia e Mercosul, né? Nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui, porque esse é um evento que começou lá no início do ano. Meu nome é André Koala, eu tenho uma empresa de branding, uma agência GRAS, e o objetivo dessa empresa é promover novas marcas e promover novos negócios. Nós utilizamos a GRAS para potencializar empresas para o Brasil e para o mundo. E quando, no começo do ano, nós estávamos conversando com o Mário falou, cara, esse é um propósito de vida meu também, né? Internacionalizar empresas, internacionalizar negócios. E foi daí que eu olhei para o Mário e falei, cara, por que a gente não faz a mesma coisa, por que a gente não faz um movimento para poder gerar engajamento, conteúdo, troca de informações, para poder fomentar cada vez mais essa história de internacionalizar negócios. E foi daí a inspiração do movimento Globaliza Brasil. E por que nós estamos felizes e muito felizes de vocês estarem aqui hoje? Porque esse é o primeiro fórum de uma série de fóruns, de uma bateria que vão acontecer daqui até o final do ano e ano que vem também, para a gente poder discutir, pensar, enfim, trocar ideias, debater novas possibilidades para a gente levar a empresa de vocês, ou a empresa de amigos, ou a empresa de qualquer lugar do nosso país para fora, tá? Então, sejam bem-vindas. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Paulo, advogado tributário, que vai dar sequência à programação antes. Maravilha. Pessoal, então nós estamos agora começando aqui às 19h30. Depois nós teremos, né, agora com o doutor Paulo, agradecimentos, depois o acordo comercial, a abertura do debate, que para mim vai ser a parte mais interessante, a hora que a gente começa a discutir novas ideias sobre isso. E às 20h45, anúncio dos próximos eventos. Depois a gente tem o coffee, tá? Me coloco depois à disposição e gostaria de tomar um café com cada um de vocês no final desse evento, tá? Contem comigo, o que eu puder fazer para ajudar, nós estamos juntos. Declaro, então, oficialmente aberto o primeiro Fórum Globaliza Brasil. Obrigado. Valeu? Pode sim. Pode colocar já. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo, eu sou advogado, eu sou pós-graduado em Direito Tributário, trabalho na área e hoje eu queria apresentar para vocês o tema do crédito acumulado do CMS, que é um tema muito importante para quem está na área de importação e exportação, porque ele pode mudar literalmente aí o rumo do seu negócio. Eu queria, antes de tudo, agradecer aqui o Mário pela oportunidade. O Fórum Globaliza Brasil, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Já começa grande aqui, pelo que a gente consegue ver, e eu tenho certeza que todo mundo vai sair agradecido desse fórum. Sobre o crédito acumulado, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que nós pensamos quando se trata de crédito acumulado de CMS. Tá? Existem sempre duas visões quando eu falo do assunto, principalmente com empresários, quem está na área. A primeira visão é a visão do pessoal que trabalha na área fiscal, na contabilidade. Ele vai falar da fiscalização. Vai falar, não mexa nisso, isso vai gerar fiscalização para o nosso negócio, a gente vai ter um problema aí. E tem outra área do pessoal que mexe mais na parte da administração, com a parte financeira, e vê um saldo credor grande na GI e pensa no resultado econômico que isso pode gerar se a gente conseguir se apropriar desses créditos de forma correta. Por enquanto, eu queria que a gente esquecesse um pouco essas duas visões. Eu vou passar para vocês alguns dados técnicos sobre o ICMS. O que é o ICMS? O ICMS é um tributo que ele incide sobre o consumo de bens e serviços. Os serviços são serviços de frete e telecomunicações. O ICMS ele é um tributo, então, que ele vai recair sobre toda a cadeia produtiva. E por isso, para dar um tom de neutralidade, a gente tem um princípio da não cumulatividade, que ele gera créditos na entrada de insumos e débitos na saída tributada. Aí a gente vai fazer isso pela via da compensação, tá? A compensação ela é realizada mensalmente no Estado de São Paulo através da GIA,
que é a Guia de Informação e Apuração do ICMS. Através desse documento, a gente vai pegar dentro do mês o que teve de entrada, que gerou crédito, e o que teve de saída, que gerou débito. Pela apuração dessas entradas e saídas, a gente vai ter, então, um imposto a se pagar dentro do mês. O que é importante aqui para a gente pensar no crédito acumulado é que, quando a gente tem uma saída isenta ou não tributada, em regra, isso não vai nos dar o direito de crédito. Inclusive, vai determinar o estorno do crédito que a gente tomou na nossa entrada, tá? Então, na nossa saída, a gente não passa crédito para frente, na nossa entrada, a gente não tem direito a crédito. Se isso acontece dentro do meio de um elo produtivo, pode, inclusive, gerar percussão do ICMS e aumento do preço final do produto, que é muito ruim dentro de uma cadeia produtiva. Mas não é o caso de hoje, tá? Porque a gente vai tratar de uma exceção que ela gera a possibilidade da gente tomar o crédito, fazer a manutenção do crédito tomado na entrada, mesmo estando diante de uma isenção ou não incidência. Isso a gente tem certeza que se trata de um benefício fiscal que precisa ser bem administrado, tá? Quais são as hipóteses que a gente vai ter para manutenção de crédito? A primeira delas, aqui, a mais importante para vocês, vai ser a hipótese de exportação. Por quê? Porque toda vez que a gente tiver exportação, a própria Constituição determina que a gente tem a saída não tributada com a manutenção e o aproveitamento do imposto pago na entrada. Então, isso é muito legal, que sempre vai te dar um saldo credor dentro da sua GIA. E o mesmo acontece para a remessa para a Zona Franca de Manaus, que é tratada pela Constituição como se fosse exportação. Eu chamo isso de crédito de exportação para facilitar hoje, tá? Além do crédito de exportação, a gente também vai ter o crédito de importação, que ele vai ocorrer normalmente quando a gente tem um importador que paga 18% do produto do ICMS do produto da importação e depois faz uma saída para um estado que ele tem a alíquota de 4%. Por conta dessa diferença de alíquotas, ele sempre vai gerar crédito também nessa operação, a gente vai chamar de crédito de importação. Fora isso, a gente também pode tratar aqui hoje da ideia dos créditos de isenção, que são alguns casos específicos que a legislação estadual permite que a saída isenta, não tributada, com redução da base de cálculo ou diferimento, nos gere crédito. Tá? Eu vou trazer aqui um exemplo muito comum, que é a venda de medicamentos por um importador para uma entidade pública. Nesse caso aí, você faz a venda isenta, mas você consegue fazer a manutenção do crédito também. O que vai diferenciar saldo credor de crédito acumulado? O crédito acumulado nada mais é do que uma operação que o contribuinte faz com habitualidade que lhe dá direito ao crédito, ao saldo credor. Então, todo mês, ele vai ter saldo credor ali na sua guia de apuração do ICMS e ele nunca vai conseguir dar conta de pagar isso com os débitos que ele tem de ICMS. Esse contribuinte, ele tem que saber administrar esse saldo credor, tá? Isso é muito importante para que ele consiga gerar lucro e maior competitividade no mercado. Se ele não faz isso, ele vai ter um estoque de créditos que vai aumentar para ele a tributação sobre a renda e sobre o lucro líquido. Vai gerar um prejuízo, no caso. No estado de São Paulo, como que a gente pode aproveitar o crédito acumulado, tá? O contribuinte acumulador, ele pode usar esse crédito para quitação de débitos que ele tem com o fisco, autos de infrações, ele pode passar isso para outros estabelecimentos que ele seja proprietário ou para empresas interdependentes, que tenha mais de 50% do capital social. Além disso, ele pode passar isso para outros fornecedores dele, principalmente de matéria-prima, material de embalagem, e também ele pode monetizar isso, que é a hipótese mais interessante. Essas hipóteses são excludentes. A partir do momento que você não tem débitos, se você não tem um estabelecimento que seus fornecedores não aceitam essa moeda de troca, a gente consegue monetizar o crédito e gerar um lucro líquido para a empresa de acordo com o crédito acumulado. Olha o tamanho do benefício fiscal que isso pode gerar. Quando a gente fala de utilização, a legislação ela prevê que a gente faça isso no Estado de São Paulo através do sistema do ECREDAC. É um sistema online e que a gente tem que mandar um arquivo digital para a Receita, como se fosse um SPED, aí, para quem está acostumado com o SPED, em que a gente vai decompor todas as nossas operações de saída, chegando no valor do nosso crédito. Tá? É necessário para isso a gente ter um controle mínimo dos custos da nossa produção e da nossa operação. Como que funciona esse arquivo digital? A gente faz ele conforme um layout todo prefixado na lei, a gente passa ele para a Receita através de um programa validador, ele faz a primeira pré-validação, se a gente consegue passar na pré-validação, a gente tem o arquivo validado e a gente entra no sistema do ECREDAC, que é o Sistema de Administração do Crédito Acumulado de forma eletrônica. A utilização do crédito ECREDAC
como a gente viu, ele se dá por cada operação geradora de crédito. Isso é um diferencial do saldo credor que a gente vai ter na GIA, porque quando a gente tem um estoque, a gente tem grande entrada de mercadoria acumulada em estoque, isso dá saldo credor na GIA. Só que isso não é crédito acumulado, não pode ser utilizado como crédito acumulado. E o crédito acumulado também, ele não aceita que a gente utilize perdas ou consumo dentro do nosso sistema produtivo. Vou dar um exemplo aqui de crédito acumulado para a gente ter noção do que a gente está falando e qual a diferença do saldo credor. Aqui essa empresa, ela teve entradas de R$100 mil em ICMS aqui, para insumos, e isso gerou um saldo credor na GIA dela de R$100 mil. Se a gente está supondo que 100% desses insumos viraram produtos elaborados, mas que 10% é perdido dentro do processo produtivo, ou seja, 90% vira produto elaborado, e que essa empresa faça uma operação que gere crédito acumulado, que é a operação de exportação para 40% desses produtos, 60% permanecem no seu estoque, embora ela tenha registrado na GIA R$100 mil, somente R$36 mil será saldo credor acumulado. Olha a diferença que isso dá. Por isso que é importante a gente saber lidar com esse sistema. Para a apropriação do crédito ICMS, a legislação determina que a gente possa fazer duas sistemáticas. A sistemática simplificada ou a do custeio, que eu chamei aqui de integral. A simplificada, ela só tem 2 módulos, 5 fichas, e ela só é permitida para quem tem crédito, tem operações que geram créditos até R$265 mil mensais. A apuração ela é realizada toda por estimativas. Por outro lado, a gente tem a forma integral, que ela exige um controle afinado do nosso custo, que possui 6 módulos, 35 fichas. Ela é bem complicada de fazer e a gente só indica elas para as empresas que não têm outra oportunidade. Inclusive, você pode fazer você pode desistir de alguns créditos para fazer simplificada, se você preferir. Para a forma simplificada, a gente informa para o CIFISC o quê? Quem são os participantes da nossa operação de exportação, de importação, qual que é a hipótese legal de geração de crédito segundo a legislação. Por exemplo, estoque não é hipótese geral de crédito, por mais que você tenha isso na GIA, não vai gerar crédito. Quais são os dados da nossa exportação, se for para a Zona Franca de Manaus, quais são os dados, se for para a importação, quais são os dados da nossa importação, e todas as outras operações não geradoras de crédito também são informadas para eles debaterem se isso é realmente crédito acumulado. Na forma simplificada, é muito simples a gente achar o crédito acumulado, vocês vão ver comigo. A gente vai pegar o custo estimado da nossa produção, vezes o percentual médio de crédito, menos o ICMS que é devido dentro do mês, e isso vai gerar cada mês o crédito acumulado mensal. Só que daí o custo estimado ele vai ser determinado com o valor das mercadorias de saídas, dividido por 1% mais o IVA, 100% mais o IVA em porcentagem. E o IVA ele vai ser feito através do cálculo das saídas menos entradas dividido pelas entradas, ou pelo IVA mediano, se ele vai utilizar o maior. Vou dar um exemplo aqui. Isso daqui são os CFOPs que a gente tem da forma simplificada para fazer a entrada. Essa é a CFOPs que a gente vai ter que fazer para fazer o cálculo da saída. E esse aqui do percentual médio de crédito. O físico ajudou a gente, graças a Deus, assim não é a forma integral, tá? E o que vale aqui lembrar é que você tem que ter estruturados certos os CFOPs também. Porque qualquer erro que a gente tiver nisso vai gerar uma auto-infração na hora que a gente for pedir esse crédito. A forma integral, ela exige a demonstração de 14 fluxos entre as 35 fichas. Todos esses 14 fluxos eles vão ter que chegar no mesmo resultado. Qualquer diferença pode gerar uma atuação para a empresa. Por isso que ela não é nunca indicada, tá? O que a gente vai falar? A gente vai passar para o físico de informação. Quais são os participantes? Quais são os nossos insumos? Qual é a nossa operação geradora de crédito? Qual que é a operação não geradora de crédito? O que a gente tem de mercadoria em estoque, mercadoria para revenda, produtos em elaboração? O que a gente teve de estorno? O que a gente teve de perdas na produção? Entre outras diversas informações. Não é nada fácil, mas a Receita coloca no site delas esse fluxo aqui para explicar. Assim fica tranquilo, né? Quando a gente fala aqui do sistema Ecredac, a partir do momento que a gente conseguiu gerar o arquivo digital, a gente vai ter acesso a esse sistema que ele é feito totalmente eletrônico pelo próprio site da Cefaz aqui de São Paulo, tá? O sistema ele é acessado pelo certificado digital e ele vai ter como principais funcionalidades o quê? Uma caixa de mensagens onde o físico te envia a mensagem, mas você não envia para ele. É assim que funciona. Uma consulta de pedidos aqui que a gente vai ter. Quando a gente faz o crédito acumulado, o arquivo digital ele vai gerar um arquivo, um pedido de apropriação de crédito.
Depois disso, a gente vai ter pedidos de liquidação de débitos, de transferências para outros estabelecimentos, para fornecedores, para terceiros. E a gente vai ter uma conta corrente, no final das contas, que vai mostrar o que a gente tem de crédito acumulado. Tá? O fluxo da apropriação do crédito é o seguinte: a gente envia o arquivo digital para o fisco, ele é validado e ele gera um pedido de apropriação pendente no sistema. Depois a gente vai receber uma notificação de deferimento, que é quase um susto, porque ela vem da mesma forma de um auto de infração, tá? Só que está escrito que seu pedido foi deferido. Daí a gente vai ter que fazer um ajuste na nossa guia de apuração, enviar essa guia e o fisco vai transferir o saldo da guia para a nossa conta corrente. O pedido de apropriação ele é gerado um para cada mês. É muita coisa para trabalhar. Isso aqui é um exemplo de pedido de apropriação. Aqui, nesse mês, o contribuinte gerou R$27 mil de crédito acumulado, ele pediu, a situação fica pendente até essa notificação de deferimento aqui, que vem pela sua caixa eletrônica. Depois disso, a gente vai fazer o ajuste da nossa guia, que aqui ele está no subitem 2.21, ajustando para cada mês, e vai ter o ajuste de todas as operações. Nesse caso aqui, o cliente que pediu 60 meses, ele teve um total de R$730 mil ali, que ele conseguiu se apropriar de crédito acumulado. Daí, esse crédito ele vai constar na conta. Tem uma outra conta que eu mostro para vocês como funciona o extrato. Toda vez que você faz uma transferência, você vai poder ver essa transferência saindo na sua conta e debitando o valor total do seu ICMS. Como é que funciona o fluxo de uma transferência, tá? A gente tem que ter o saldo em conta corrente, então a gente já tem que ter se apropriado do crédito. Depois disso, a gente não pode ter débitos. Qualquer débito que a gente tiver, ele inviabiliza a transferência de crédito de ICMS. O pedido ele vai ser feito via posto fiscal. A gente vai reservar o crédito em conta corrente até que a diretoria da administração tributária libere o crédito. Com o crédito aceito, a gente informa isso para o terceiro e ele entra no sistema Ecredac que aceita em 10 dias, senão a gente perde esse crédito. Isso daqui é um exemplo de consulta do extrato. A gente tem aqui, ó, transferência para a empresa não interdependente. Aqui o valor é 709 mil que está sendo transferido. Essa daqui é a decisão do DEAT, né, de administração tributária, que ela vai falar lá que foi definido o valor. E depois disso, o que acontece com a empresa? A gente vai ter a fiscalização. A legislação ela sempre vai ordenar. Quando você abre um pedido de crédito acumulado, você vai gerar uma ordem de serviço de fiscalização. O fisco vai olhar para a sua empresa. Ele vai querer verificar se seus créditos são legítimos. Se você está tomando crédito aí de uma operação que pode, se você realmente fez essa operação. Então, ele vai verificar se as operações geradoras estão dentro de uma hipótese legal. Se você fundamentou o seu crédito em alguma legislação estadual que não tenha convênio, porque ele vai pedir a glosa desse crédito. Se você pegou crédito de algum fornecedor que foi declarado inidôneo, também vai pedir glosa desse crédito. E ele vai cruzar os dados do Ecredac que você transmitiu via arquivo digital com os dados que você já está escriturado no Siscomex, no Suframa, no SPED e na GIA. E, além de tudo, ele vai verificar se seu cálculo do IVA foi negativo, porque não existe IVA negativo. Se isso aconteceu, ele vai indeferir sua transferência de crédito. Umas considerações finais sobre o Ecredac aqui para vocês. Tá? Ele só abrange operações próprias. Se a gente terceiriza, né? Se a indústria presta serviço de terceirização, a gente não pode tomar crédito para fins de Ecredac. A gente tem que estar com um cadastro do CADESP ativo e atualizado. O que significa isso? Se a minha empresa está falando que ela está em tal lugar, ela tem que estar em tal lugar. Se eu fiquei inativo por um dia, eu perco todo o direito de crédito de toda a minha operação anterior, só para frente. E o pedido de eleição no máximo por 60 meses. Depois que o pedido é apropriado, você não tem limite de meses para utilização e também não tem correção monetária, mas você pode pedir até 60 meses. As operações elas têm que estar previstas em lei e o fisco ele sempre vai te dar a transferência se posteriormente, mesmo posteriormente, você tiver débito fiscal. Então é sempre bom você deixar uma reserva no Ecredac para pedir transferência. E também, se você pedir pelo sistema e-ressarcimento, o ICMS de função tributária. Então, você vai ter 2 pedidos simultâneos de ressarcimento por formas diferentes, ele vai acabar vedando também você nesse momento. Eu agradeço o tempo, sei que é um assunto maçante, mas quem tiver dúvidas sobre isso, quiser conversar comigo, eu vou ficar à disposição para o café depois.
E agora eu vou passar aqui a palavra para o nosso mestre, o Mário Polis, aqui, que vai continuar a conferência aqui com vocês. Muito obrigado pelo tempo. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer aqui ao escritório CGR por ter apoiado esse movimento, que é bastante importante para nós, né? O CGR é um escritório que eu já conheço há bastante tempo, eles ficam em Campinas, e eu tenho uma particularidade como dos sócios lá, que nós somos santistas, estamos felizes, estamos liderando o campeonato, e portanto, nada mais natural do que abrir espaço, né, para vocês falarem sobre isso, né? Brincadeiras à parte, obrigado pela participação de vocês. O café foi uma gentileza que eles cederam para nós, então cada café que vocês tomarem é graças a eles aí que cederam para a gente. Beleza? E parabéns aí pelo conteúdo, eu acho que é um conteúdo que agrega bastante para quem aí tem crédito acumulado, enfim, vai poder usufruir de mais uma alternativa. Bom, antes de começar o tema aqui, nós estamos transmitindo ao vivo também via YouTube para algumas pessoas que estão assistindo remotamente. Temos alguns clientes que não puderam estar presentes aqui presencialmente, que estão assistindo. E nós também temos um cowork chamado Travessa 26 de Jaú, que colocou todos os seus membros, os seus coworkers lá para assistir a gente. Queria fazer uma saudação especial para eles, que além de nós aqui, também a gente tem algumas pessoas assistindo a gente de modo online, beleza? Pessoal, esse tema aqui não podia ter vindo numa ocasião melhor para a gente abrir um fórum. Se eu tivesse que escolher um tema, talvez eu não tivesse tanta felicidade assim em escolher um tema tão certeiro, quanto foi essa surpresa positiva do fato da gente ter aí assinado, enfim, o acordo tão esperado Mercosul-União Europeia. Eu não sei o que é mais antigo, né? Se é o trem que vai de Americana a São Paulo, se é esse acordo aqui. Não dá para saber o que veio antes em termos de promessas políticas, mas o fato é que a gente agora está com isso na mão. E aqui esse tema desse fórum, ele tem o objetivo de provocar nós, enquanto empresários, nós, enquanto importadores e exportadores, nós também temos alguns alunos aqui, provocar justamente para o que está por vir e a gente poder depois abrir o espaço do debate para ver de que maneira que a gente pode caminhar nesses próximos 2 anos e meio, que é quando efetivamente nós vamos ter a implementação do acordo, o funcionamento do acordo. E não bastasse essa assinatura do acordo comercial, nós também, eu até fiz um slide específico lá na frente, nós vamos falar também um pouquinho sobre o que está por vir em mais acordos que o Brasil também está se tornando aí signatário, que o Mercosul está se tornando signatário. Então, a gente vai fazer uma série de análises aí. Aqui está, enfim, um pouquinho sobre mim, né? Mas acho que muitos de vocês já conhecem, meu nome é Mário, e depois a gente pode compartilhar mais coisas ali no café. Bom, está dividido da seguinte forma a minha apresentação. Eu vou falar um pouquinho sobre os dados do acordo, de modo bem resumido. Eu vou falar um pouquinho sobre a abrangência dele. Aí eu falo um pouquinho sobre Piracicaba, e se você não é de Piracicaba não tem problema nenhum, porque eu vou te dar o link para você acessar a sua cidade. Eu vou olhar o acordo pelo lado do copo meio cheio, depois pelo lado meio vazio, e aí eu vou deixar algumas dicas de desafios que nós vamos ter antes de entrar na etapa 7, que é o debate, beleza? O que a gente tem que saber em relação a esse acordo? É o tamanho, a magnitude de um acordo entre 2 blocos tão importantes assim a nível global, que é o Mercosul e é a União Europeia. É importante destacar que foi surpreendente também a assinatura desse acordo, porque em todo o plano político e eleitoral do Bolsonaro havia uma espécie de tirar o foco do Mercosul. Né? Eu, inclusive, via que, na verdade, o Mercosul estava mais a ponto de encerrar suas atividades do que de, propriamente, ele se tornar um acordo efetivo, como ele agora parece ser. Né? Eu fui surpreendido positivamente, isso é muito interessante. Nós temos hoje um secretário muito bom dentro do antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é o secretário Marcos Troigo. Ele é um cara muito capaz, um cara muito especializado, e ele conseguiu realmente fazer uma equipe ali que em 6 meses acelerou o processo, e graças a esse acordo agora que nós estamos aí vendo do Mercosul e União Europeia, vários outros países chegaram ao Brasil para também fazer a assinatura de outros acordos. Então isso agora vem num processo de bola de neve no sentido positivo, e isso, enfim, antes tarde do que nunca, mas vem agora a calhar. Nós estamos falando de 2 blocos que somados dão aproximadamente 800 milhões de pessoas, 800 milhões de potenciais consumidores. Isso representa 1/4 do PIB mundial. São 32 países envolvidos, sendo 4 aqui, Mercosul, e 28 lá. Um PIB acumulado entre os dois de 17 trilhões, e que o segundo maior mercado hoje do Mercosul já era a União Europeia, somente atrás da China. E o grande desafio é se tornar o primeiro.
A União Europeia já é o maior investidor do nosso mercado, do Mercosul. O Brasil é o quarto país que mais recebe investimentos na União Europeia, mesmo sem o acordo. Então, tudo isso tende a se tornar mais potencializado ainda. E há uma expectativa de um aumento de 125 bilhões no nosso PIB só em função do acordo, né? Fora das coisas que vão surgir aí que não consegue se prever. Mais uma vez dizendo, aqui estão os países em que fazem parte aí dentro do acordo, né? Os 28 da Europa e os 4 do Mercosul. Possivelmente vocês não estão vendo Venezuela aí, justamente porque a Venezuela está suspensa do bloco e provavelmente não retorna, até pelas filosofias novas do que o bloco almeja aí. Aqui nós temos a atual conjuntura da balança comercial do Brasil com a União Europeia. Então veja, dentro do atual cenário, nós já temos uma balança comercial Brasil e União Europeia superavitária, ou seja, nosso saldo é maior. Nós vendemos mais do que compramos. Não vamos entrar ainda no mérito do que se vende e do que se compra. O importante aqui é a gente avaliar que nós já temos uma balança superavitária. Isso é interessante. Já é um convênio, sem ter se firmado nenhum acordo, bastante positivo para o mercado brasileiro. Vou fazer um parênteses aqui, que é importante também, porque vira e mexe eu costumo ouvir pessoas falando assim, porque o Brasil e China, o acordo que o Brasil tem com a China, né, a relação, não o acordo Brasil e China, é só positivo para a China. Mas o saldo da balança comercial do Brasil com a China ele é altamente superavitário. Então é interessante também a gente manter bons relacionamentos com os chineses, né? Então aqui nós temos, então, um saldo super positivo nesse primeiro semestre que se fechou da nossa relação com o Mercosul. Aqui é uma situação variada, né? Nós temos aí subido os nossos índices de exportação e importação com o bloco. E aqui entramos no mérito do que se compra e do que se vende. Então, nessa primeira situação aqui, nós demonstramos o que é que se vende hoje, o que é que nós exportamos para a União Europeia. Então, basicamente, o amarelo são commodities, são produtos do agrobusiness, são alguns minérios, enfim. Então, toda essa cadeia amarela, que é a maior parte do que nós exportamos, é o que faz peso dentro da nossa balança aí, dentro da nossa pauta do que nós exportamos. Aqui estão os semi-manufaturados, perdão, aqui embaixo, e aqui estão os manufaturados. Então, a predominância da nossa relação hoje de negócios com a União Europeia, ela predomina aí as commodities, tá? Então, nós temos um envio bastante grande desse produto lá. E o que nós importamos? A predominância de cor é a mesma. Nós importamos manufaturados, né? E o que nós importamos deles de commodities é bem ridículo, né? E a expressão aqui do semi-manufaturado é mediana. Então, nós temos uma balança que nós vendemos muito agrobusiness e compramos tecnologia. Essa é a nossa relação, na verdade, de negócio com o mundo. Queria fazer mais um parênteses aqui, que eu sempre ouço em diversas palestras que eu vou, em contato com várias pessoas. As pessoas costumam dizer assim, temos que parar de exportar commodity, de ser esse país exportador de produto não manufaturado. Agora a gente tem que parar, a gente tem que evoluir os outros, né? Porque o agrobusiness, as commodities em geral, o que se envolve de tecnologia para você ter uma soja saindo daqui do Brasil, a tecnologia embutida dentro do processo desses, ela é muito boa e ela é muito geradora de riquezas e nós estamos numa cidade que tem Piracicaba que é um polo disso, não deixa mentir. Nós não temos que parar de exportar commodities, a gente tem que ampliar os outros, tá? Isso é bem importante a gente ter essa colocação. E é muito comum congressistas aí renomados falarem, não, o Brasil tem que mudar, isso tem que parar de exportar commodities. Não. Nós temos, na verdade, que ampliar as outras áreas e manter tudo que nós já exportamos. A gente tem uma tecnologia impregnada por trás disso muito forte, pioneira, vanguardista a nível global. Então, a gente não pode parar com esse tipo de área, não. Perfeito? Dentro da União Europeia, os nossos principais compradores são esses caras aqui, ó. Hoje nós temos o principal comprador dos nossos produtos, a Holanda, depois seguida aí de Alemanha, de Espanha, enfim, e outros países dentro da União Europeia. E nós compramos principalmente da Alemanha. É o principal fornecedor de produtos que nós temos aí a nível de compras da União Europeia. Todos esses dados desses gráficos que eu estou tirando para vocês é de uma ferramenta pública chamada Comex Vis. Então, se vocês tiverem mais curiosidade depois, a gente vai compartilhar os materiais com vocês, é só acessar lá que ele dá todos esses dados para vocês. Bom, dito um pouco de qual é a abrangência do acordo e do que temos aí de compras e vendas, é importante a gente entender qual é a abrangência de todo o acordo. Ele tem ao todo 17 itens. Eu segreguei aqui 13, que são os principais. Ele trata das tarifas, o que vai mudar em termos de tarifas, e, resumidamente, nós vamos ter isenção de impostos, então tudo que se importar da União Europeia gradativamente vai ser zerado. Alguns produtos já vão ser baixados em imposto de importação logo de cara. Então, se você paga hoje, na média Brasil, 14% a 16% de imposto de importação, vai pagar 0% dos países made in European Union. Então, a gente vai ter uma redução tarifária
que vai tornar, para quem hoje importa do continente europeu seus produtos, vai ter uma redução a zero. Alguns produtos vão ser gradativos, não vai ser uma redução logo de cara, então ao longo dos próximos 15 anos vão se tornar zerados. E do lado de lá, nós também vamos exportar para a União Europeia, e lá na União Europeia eles também vão ter os impostos reduzidos. Então, o imposto de importação na União Europeia de produtos produzidos aqui no Mercosul, especificamente no Brasil, também vão sofrer a redução a zero ou a gradativa aí redução até se zerar esses impostos em prazo de 15 anos. Também vai tratar das regras de origem, o acordo trata dos aspectos de procedência, de emissão do certificado de origem, né, porque nós temos que comprovar tanto a procedência de um lado quanto do outro, das medidas fitossanitárias, e aqui ele tem também já um preâmbulo bem interessante com o que a gente chama de anuência hoje. Então, um produto que ele já foi inspecionado na União Europeia e eu estou importando ele daqui, uma vez inspecionado lá, ele não precisa mais ser inspecionado aqui, da equivalência. Algumas normas hoje que o cara tira uma certificação do país de origem, aí quando chega no Brasil você tem que tirar uma certificação de Inmetro, de Anvisa, de qualquer órgão. A ideia é que se equivale, é que também haja equivalência, então não vai precisar tirar duplicidade de certificações, de fazer duplicidade de homologações, a ideia é dar esse tratamento. As barreiras técnicas também vão ser bastante, vai ser um item de bastante discussão e de evolução, então tem muita coisa que não é tarifado, a gente não vê aquela barreira de tarifas, mas a gente vê barreira técnica. Então, a gente vê uma adequação que tem que ser feita em embalagem, uma norma que o Brasil impõe para causar uma dificuldade numa importação de um determinado país. Então, tudo isso também vai ser trabalhado, chamado de barreira técnica. Os aspectos para evitar que se façam defesas comerciais. Então, nós vamos ter uma análise bastante aprofundada dos dois lados. Há prejuízos a alguém com a exportação ou com a importação daquele produto. Então, as práticas de defesa comercial vão ser bastante analisadas. As facilitações do comércio de aduanas, então aqui acho que todo mundo já falou do operador econômico autorizado, né, que é a certificação que dá idoneidade para a empresa ou para a pessoa física do despachante, enfim. Essa certificação vai ser dada equivalência, então se o cara tem lá, aí a filial aqui do Brasil não tem, vai passar a absorver. Vai ter facilidade em licitações, então eu no Brasil aqui consigo participar de licitações no continente europeu e vice-versa, então isso abre um leque para os prestadores de serviço, principalmente, poderem usufruir desses tratamentos. Da PI, o que é um grande desafio para o Brasil acabou de assinar o protocolo de Madrid para poder dar equivalência, enfim, as patentes daqui serem reconhecidas lá e vice-versa, que é um grande desafio hoje para o mercado brasileiro, né? O comércio eletrônico, que é uma tendência absurdamente forte, as empresas hoje que querem ser exportadoras ou importadoras, obviamente falando de produtos de pequena escala, que não estiverem presentes no B2B ou no B2C, tendem a perder um grande filão de mercado. Então, a ideia é facilitar a entrada e saída de produtos oriundos de União Europeia vindo do Brasil, Mercosul e vice-versa. Então, o comércio eletrônico é um item também que vai ser facilitado, vai acabar um pouco aquela história de chegar no correio, e aí taxa aqui, taxa ali e tudo mais, vai ter um controle específico para esse tipo de coisa. Uma integração até de pessoas e da ida de pessoas para fazer a abertura de empresas lá, com a abertura de empresas aqui. Tem um outro item muito interessante na integração, que é o acordo para evitar a bitributação sobre imposto de renda. Então, prestadores de serviços que hoje já pagam imposto de renda aqui, não vai ser necessário pagar lá e vice-versa. No quesito sustentabilidade, também equivalência de normas de ISO para que se tenha lá a matriz europeia também se traga aqui. O quesito transparência, e aí tem uma série de protocolos a serem seguidos, e obviamente um item específico sobre solução de controvérsias. Todos esses três itens já estão acordados. Então significa que agora o Brasil vai correr atrás, o Mercosul vai correr atrás de cumprir esses fatos. Não, tudo isso já está devidamente delimitado. Aqui, eu vou colocar, já coloquei nos slides e vocês vão perceber depois, estão as sínteses de cada um dos acordos por um viés diferente. Então, aqui está em português e aqui está em inglês. Vocês podem acessar lá o texto na íntegra, detalhando cada um desses dados. Então, o acordo ele já está discutido, ele já foi discutido. O que agora vai ser feito são os ajustes a partir da decisão do acordo. E agora compete a todos os 32 países passarem pelas aprovações dos seus senados, das suas câmaras, para que esse acordo entre em vigor o mais rápido possível. Expectativa aí de 24 a 36 meses para ele começar a funcionar. Mas vamos supor que, por exemplo, o Brasil não cumpra algum desses requisitos. Tende a esse acordo regredir e voltar para trás para a discussão? É possível que sim. Tudo isso vai depender do quão grave, na verdade, é a situação de não conformidade que algum dos países do bloco vai apresentar. Especialmente aqui no Mercosul, que nós temos muita troca governamental, de ideologias, então a gente tem que ficar bastante atento a isso também.
Falando um pouquinho sobre Piracicaba, só para a gente entender a relação do nosso mercado com a União Europeia já, nesse primeiro semestre, nós tivemos também um superávit. Nós exportamos mais para a União Europeia do que nós importamos, tá? Piracicaba tem hoje 116 empresas exportadoras e 182 empresas importadoras. O que Piracicaba exporta para a Europa? Piracicaba exporta para a Europa principalmente produtos tipo Caterpillar, não sei se você já ouviu falar. Então nós temos hoje uma exportação para a União Europeia de 73% de maquinário da Caterpillar, e nós temos aqui outros produtos. Nós temos commodities como açúcar, tem também aqui a linha dos carros, que hoje nós temos a Hyundai aqui fazendo montagem e tudo mais. Mas há uma predominância aqui do mercado das máquinas pesadas, né? E o que é que nós temos aqui de importação? Nós temos os componentes que fazem a montagem, né, que são utilizados para a montagem dessas montadoras, tanto as montadoras de tratores, de equipamentos pesados, quanto as automobilísticas. Então nós temos... Sejam bem-vindos, obrigado. Nós temos então, o que aqui? Componentes. Vejam que é interessante, nessa análise aqui, eu quero dar um foco um pouquinho mais aprofundado aqui. Para a gente exportar um produto acabado, veja que interessante, né? Isso contrapõe um pouco aquilo que a gente tem de imagem nível Brasil. Para exportar o que todo brasileiro deseja, que é equipamento, né, pronto, acabado, manufatura, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma aduana facilitada, uma economia mais aberta, incentivo fiscal para você trazer os componentes, montar aqui, desenvolver tecnologia aqui e mandar para fora o produto acabado. Então, Piracicaba tem exatamente o desenho daquilo que nós almejamos sem confirmação. Trazer tecnologia, insumo, montar aqui e exportar equipamento pesado. Pelo menos na ideia de que queremos exportar coisas manufaturadas, Piracicaba já tem esse modelo. E aí que está. As pessoas não veem muito o que está por trás disso, né? Nós temos um polo de desenvolvimento tecnológico a partir da montagem de equipamento pesado e máquina agrícola, enfim, de startups, de laboratórios, de institutos de pesquisa, de universidades, que isso não aparece numa balança. Isso vai lá para a balança de serviços. Né? As exportações de serviços, a entrada de serviços, isso é uma coisa que não aparece aqui nesses dados. E é uma coisa que também nós aqui em Piracicaba movimentamos de modo bem razoável. Bom, aqui nós temos então a entrada do que se importa, né? Então a importação dos Estados Unidos predominante. Perdão. Então aqui, deixa eu ver só se eu confundi. Importação e exportação. Aqui é de onde veio importação, nós estamos importando. Se eu confundi. Deixa eu voltar aqui, me perdoe. Então nós temos aqui o que nós estamos exportando. Aqui é o que nós estamos importando. Esse dado aqui, eu acho que... país, né? Destino, perdão. Desculpa. Aqui é o tipo de produto, né? E aqui é o tipo de destino. Então a exportação, ela tem como principal destino Estados Unidos, principal mercado que compra de nós. E a importação, os principais produtos que nós hoje trazemos aqui, é especificamente da Coreia do Sul, muito em função da Hyundai aqui. Perfeito? Bom, aí vem a análise do copo meio cheio e do copo meio vazio. Começando pelo lado do copo meio cheio. O que eu quero dizer com o copo meio cheio? Tem aquela velha teoria do tipo copo meio cheio, copo meio vazio, né? Nós somos otimistas, a gente olha um copo igual a esse. A gente olha um copo igual a esse. E aí, a gente fala, né? O que olhar de bom num acordo que nem esse que está sendo movimentado, né? Então, vejam só. Quando a gente fecha um acordo igual a esses que nós temos agora, Mercosul e União Europeia, primeiro de tudo a gente tem que pensar que a economia está se abrindo. E o sinal disso é justamente a vinda de mais acordos para o Brasil e a intenção de mais acordos com o Mercosul. No geral, a ideia é que nós tenhamos aí, obviamente, mais exportações para o mercado, principalmente de alimentos, que é o grande objetivo de ampliação com o continente europeu. O continente europeu, inclusive, tem uma preocupação muito grande com os pequenos agricultores. Eles querem proteger esses agricultores para que uma onda de entrada de agressividade muito forte lá pode prejudicar também os pequenos agricultores. Esse foi o principal desafio da União Europeia para eles aprovarem esse tipo de acordo. É justamente não prejudicar os pequenos agricultores que lá estão. Mas aqui quem vai se beneficiar? Principalmente as empresas de alimentos,
as empresas produtoras de commodities aqui no Brasil. Nós vamos nos beneficiar com a diminuição da importação das máquinas europeias e também dos componentes que nós utilizamos em linhas de produção. Na questão dos carros, nós vamos ter, nos primeiros 7 anos, 50% da redução do imposto de importação, que atualmente é 35%. Então, um carro europeu que hoje é importado paga 35% de imposto de importação. Logo no início, ele vai ter ali, então, 50% de redução e depois, gradativamente, ele vai ser zerado esse imposto. Produtos europeus como vinhos, chocolates, queijos vão também sofrer redução do imposto de importação. Há a possibilidade do brasileiro poder acessar as licitações, como eu disse para vocês, e inclusive os prestadores de serviços vão se tornar mais competitivos na exportação de serviços. O comércio eletrônico, como eu disse, também vai ser facilitado e vai ser dada equivalência para aquilo que é chamado de regra de origem. Então, determinadas expressões que são utilizadas porque se produzem somente na região vão ser agora obrigatoriamente respeitadas aqui. Então, por exemplo, só vai poder usar o nome parmesão quem efetivamente produzir lá na Itália, tipo queijo parmesão. O champanhe lá na França. A cachaça aqui no Brasil. Lá na Argentina, o vinho de Mendonça só lá na Argentina. Então, vai dar equivalência agora para que haja proteção do nome. Então, a regra de origem também vai entrar nesse modo. Fora isso, o que se espera também? Uma facilitação de entrada de produtos lá no continente europeu vai fazer com que a gente seja mais competitivo em mercados que hoje a gente já de cara acredita que não é competitivo. Toda empresa brasileira, quando ela vai começar a exportar, principalmente se ela for familiar de médio porte, sempre o grande sonho dela é exportar para o Mercosul, porque ela sabe que tem isenção fiscal, então ela acha que é aqui que é o mercado que ela tem que começar. Ela nem pensa, ela nem supõe o continente europeu. Haja visto também a distância, o custo logístico e tudo mais. Com essa redução do imposto, espera-se também que a gente tenha mais competitividade lá. Porém, é importante ressaltar que a comunidade europeia ela não tem acordo só com o Mercosul, ela tem outros acordos também. Então, significa que o Brasil vai ser competitivo logo de cara com todas as economias do globo que hoje tem movimentação com a União Europeia. E o copo meio vazio? O que a gente tem para o copo meio vazio? A gente tem que o Brasil, assim como o país dos dois blocos, aí, os outros países, ele vai precisar cumprir os requisitos mínimos para que esse acordo seja efetivamente firmado. Então, nós temos uma discussão aí em andamento, que é a velha discussão da Mata Atlântica, da preservação da Amazônia, né? Então, essas são discussões de nível sustentabilidade, que a gente vem aí sofrendo, enfim, determinadas discussões ainda, para saber se nós estamos ou não preservando a mata, enfim, todas essas coisas. Isso vai ser levado mais a ferro e fogo a partir de agora. Nós temos também os objetivos das reformas político-econômicas, que essas são pilares fundamentais para que nós sejamos tanto aí felizes na afirmação do acordo, mas também porque a gente fique mais competitivo, né? Não adianta a gente também abrir a economia hoje com a indústria brasileira, infelizmente, sucateada na sua grande parte. Você vai para as linhas de produção das empresas, e hoje o que mais você vê são equipamentos que, infelizmente, estão defasados. E aí você abre uma economia para competir com uma máquina na Europa que está cuspindo o produto, e aqui você está lá ainda girando manivela, então não dá. Então, esse tipo de desafio vai ser muito grande agora para que o Brasil, assim como o Mercosul, tenha capacidade para que o ambiente de negócios, essa seria a expressão mais correta, para que o ambiente de negócios seja autossuficiente para que a competição seja saudável. Porque senão a entrada de produtos de um continente da União Europeia com alta tecnologia, com agilidade de produção, com capacidade produtiva, vindo com 0% de imposto de importação, vai quebrar muita indústria nacional. Então, acima de tudo, essas reformas agora elas passam a ser fundamentais para o ambiente competitivo da indústria nacional. E não há como negar que, infelizmente, as empresas brasileiras, com exceção a alguns setores, elas estão sucateadas. Então, é importante que a gente tenha essa concepção também de que isso é fundamental para que a gente tenha aí mais competitividade. Um ponto meio cheio, meio vazio, vai depender de quem está olhando aí, né? É a parte da siderurgia. As grandes companhias siderúrgicas do Brasil, elas vão ganhar aí mais competidores para competir a nível Mercosul. Basicamente, as siderúrgicas brasileiras tinham um oligopólio, para não dizer monopólio, com todo o continente aí, com todo o nosso continente, não, perdão, com todo o Mercosul. Então agora elas vão passar a sofrer com mais competidores também. E aí vem aquela velha prerrogativa do capitalismo, né? Mais competitividade, a teoria que se reduz custos, se aumenta aí o nível de qualidade dos produtos. Como eu já disse, a renovação do parque fabril é fundamental para isso. As indústrias, em geral, vão ter que renovar os seus processos produtivos para serem mais competitivas. No ambiente do agronegócio, nós temos que tomar cuidado com como a União Europeia vai reagir com determinadas proteções, e aí esperamos que o acordo seja devidamente cumprido, porque, em termos de defesa comercial, o Brasil
vai ter que ficar atento, muito em função dos pequenos agricultores europeus, das barreiras técnicas que podem ser colocadas nos produtos. Aquela velha história do, tem uma praga na soja brasileira, então nós vamos comprar em determinado momento, coisas desse tipo, eu tenho que ficar bastante atento. E com muitos acordos que o Brasil está aí, o Mercosul está pleiteando fechar. Acho que até eu listei aqui, ó. Vejam só os novos movimentos que o Brasil e Mercosul têm ainda para esse ano, tá? Fechar um EPA aqui com o Japão, que é um acordo de parceria econômica. Fechar também um EPA com a Coreia. Fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, vocês viram o secretário norte-americano aqui semana passada. Fechar também um acordo comercial com o EFTA, que é formado por 4 países que não estão na zona do euro e que estão na Europa e que querem também fechar um acordo a toque de caixa com o Brasil. Também um FTA com Singapura e com o Canadá. Vejam, ao mesmo tempo, num semestre, a gente ter tantos fechamentos de acordo assim, pode também ser um baita de um tiro no pé. Então, a gente também tem que ter cuidado, volta a chamar a atenção, para que o ambiente de negócios brasileiro, Mercosul, se transforme, para que a gente seja, então, competitivo e que as nossas indústrias aqui não sintam tanta agressividade nesses acordos. Outra questão, a entrada do Brasil na OCDE, é fundamental a gente observar esse movimento. Com a entrada do Brasil na OCDE, alguns benefícios de exportação que o Brasil tinha para alguns países em que ele tem acordo bilateral ou reduções de preferência tarifária como os países desenvolvidos, ele se perde. Em compensação, a gente tem outros desafios e outros pontos de melhoria aqui com o ingresso. E um outro detalhe são as eleições na Argentina. Que dependendo de como ela se comportar, de quem ganhar essas eleições na Argentina, a gente pode ter um efeito de retrocesso nesses acordos todos que estão avançando. Na segunda-feira passada, participando do Fórum Japão-Brasil, o pessoal assinou o acordo de intenção do EPA, né? E todas as empresas japonesas, né, que se apresentaram lá, mais as entidades do governo, elas têm uma preocupação fundamental com o Brasil a nível de estrutura para abranger essas empresas aqui. Porque quando a gente fala de um acordo que nem esses, a gente está falando e pensando muitas vezes em eles vão exportar para nós aqui, nós vamos importar produto. Só que isso vai muito além. Nós podemos aí, pelo lado meio cheio do copo, receber a vinda de muita empresa para cá, que entende que aqui há um potencial de mercado consumidor bastante interessante, só que ela só vai ver se todos aqueles ambientes, todo aquele ambiente de negócio que eu citei lá atrás, for de fato concretizado, né? Várias empresas saíram do Brasil nos últimos anos, então o processo agora é de retomada. Eu costumo brincar que agora o Brasil fez aquele processo de mola em que ela está toda tracionada, e se tudo der certo, a ideia é que essa mola volte ao seu estado natural, né? Mas para isso, o nosso ambiente de negócios tem que se tornar cada vez mais competitivo. E todas as empresas lá querem apostar no mercado brasileiro, tanto a nível de políticas de sustentabilidade, com toda a evolução do carro aí, ecologicamente correto, com combustível sustentável, enfim, com o desenvolvimento de tecnologias. O Brasil é uma porta de entrada para o continente sul-americano, então o Brasil tem N motivos aí para se dar bem com a vinda desses acordos. O Brasil tem água a dar e vender, o Brasil tem segunda colhe, tem uma série de benefícios que eu não preciso dizer para vocês, que eu perderia até, enfim, gastaria tempo aqui dizendo todos os benefícios que nós temos. Mas vamos chamar atenção, se isso não for devidamente trabalhado, e se nós também, enquanto empreendedores, não pensarmos em como estruturar as nossas empresas para pegar um acordo que nem esse e utilizar para o bem, nós vamos aí sofrer graves consequências, inclusive fechamento de empresas que podem aí se dar mal com esse fechamento de tanto acordo assim. A princípio, o que se parece é que há algumas medidas aí de reformas e tudo mais sendo avançadas, e, enfim, não sei se 2 anos serão suficientes. Por isso que, na verdade, o acordo começa de modo embrionário daqui a 2 anos, 3 anos, né? E depois ele vai gradativamente sendo evoluído e melhorado. A gente tem que tomar bastante cuidado com tudo isso. Tem empresas que eu já mapeei, enfim, alguns clientes meus, que nós analisamos nível de competitividade, e o que segura ela para produzir no Brasil e vender no mercado nacional em relação ao importado é justamente o desempate do imposto de importação. Quando se pega o produto europeu ou chinês, enfim, ou de algum outro mercado, o imposto de importação acaba sendo essa barreira que evita a entrada de mais produto importado aqui. Especificamente falando do europeu, tem um caso de um cliente meu, que nós avaliamos que com a redução de 16% de imposto de importação, que é o que ele tem lá, para 0% de imposto de importação, ele vai ficar exatamente empatado tecnicamente com o produto italiano. E aí, ele realmente, se ele não mudar, se ele não evoluir, e assim como o ambiente macroeconômico dele também não ajudar,
ele tende a fechar a sua empresa ou até mudar de segmento. Então, essas preocupações todas são as que eu gostaria de levar para vocês para a gente começar o nosso debate. E nós temos algumas indústrias, temos outros prestadores de serviços. Eu queria ouvir um pouco de vocês aí para a gente também poder aprofundar um pouco mais nesse debate. Agora são 8h15, estou exatamente no horário previsto. Então, eu queria abrir para a gente aí ter 15, 30 minutos de discussão. E, obviamente, estou também à disposição de vocês para tirar mais dúvidas sobre o acordo. Tive que ler de cabo a rabo, enfim. Mas é um prazer poder fazer isso, porque é algo que me interessa muito. Perfeito? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui. Ah, sim. Algumas situações que eu mapeei que são importantes para vocês saberem, né? A modernização das fábricas, a indústria 4.0, enfim, análise de competitividade. Tem algumas oportunidades que vão surgir também para empresas aqui no Brasil que são fabricantes, indústrias. Vou dar um exemplo para vocês. Mesmo com a liberação, com a redução, perdão, do imposto de importação, vamos pensar na indústria cosmética, por exemplo. O produto acabado vai vir com 0% de imposto de importação lá da Europa. Porém, vai ter uma barreira técnica que, se ela não for corrigida nos próximos anos, de nada vai adiantar para quem vai querer mandar o produto para cá, que é a tal da Anvisa, a burocracia da Anvisa. A burocracia da Anvisa tira muita indústria do mercado nacional, da área de cosméticos, saúde, beleza e tudo mais, por essa burocracia que ela tem. Talvez, nesse caso, mesmo com a redução do imposto de exportação, não vale a pena para a empresa exportar o produto acabado para cá por conta disso. Então, isso pode incentivar a vinda de algumas empresas para cá para produzirem indústrias que já estão aqui, devidamente credenciadas, fazer o famoso private label, né, o marca própria. Isso pode acontecer. Alguns produtos que o custo logístico também pode ser ainda inviável, tanto mandar para cá quanto vir para cá. Pode também haver aí muito movimento de concessão de licenciamento de marca, enfim. Tem oportunidades interessantes que a gente tem que vislumbrar. Num patamar mais avançado, o acordo, inclusive, prevê algumas facilitações no quesito visto, tá? Mas aí a gente foge do que hoje é previsto, que é o acordo de facilitação comercial, e a gente vai falar mais adiante, podemos ver mais adiante alguma situação de mercado comum, tá? Porque hoje não é o caso, é uma diferenciação técnica aí entre as duas características de acordos fechados. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo. Esses próximos 6 meses são vários acordos aí para serem configurados, para serem fechados. E aí o grande desafio nosso, enquanto empresário, enquanto enfim, profissional da área, é justamente entender pontos positivos e pontos negativos de tudo isso e aplicar dentro das nossas indústrias e, enfim, das nossas empresas. Perfeito? E dou aí a abertura para o debate. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Tem empresas aqui alemãs, tem empresas aqui americanas, enfim. Queria ouvir um pouquinho do ponto de vista de vocês, o que vocês esperam para esse acordo. Começando com alguém se prontifica? O William escreveu um monte ali, ó. Vou deixar o William. Não, estou fazendo conta. Tá vendo quanto você vai se beneficiar, né? Não, é do que você estava falando, né? Que, no nosso caso, nós importamos a matéria-prima e fazemos a montagem aqui. Então, quer dizer, se nós ficarmos isentos do imposto de importação, né, 14% na matéria-prima. Mas nada impede, por exemplo, o meu cliente hoje, que ele pode comprar o meu produto feito pela minha matriz. E aí vai ser 14% sobre o valor maior. Então, a conta que eu estava fazendo aqui agora. O que aconteceria, né? Veja, nesse caso você pode transformar de indústria talvez um representante aqui, né? Ou para alguma... ou então, como você mesmo disse, teria que trabalhar nos nossos processos, ver a questão da carga tributária para que fique equivalente. Porque, logicamente, todo o preço que é acertado aqui, acertado em reais. Não é acertar dinheiro. A correção hoje mesmo. Fui nesse mesmo cliente hoje para pegar e fazer exatamente um acerto de preço. Logicamente, sempre fica baixo. Né? E é uma montadora. Então, quer dizer, é uma briga dura, porque fecha o acordo em reais. E só vai falar depois, lá na frente. Na hora do reajuste, sempre, por exemplo, não se reajusta a mão de obra, não se reajusta a margem, não se reajusta overhead, só se reajusta a matéria-prima. Então, quer dizer, é uma situação que tem que... Nós temos que ser competitivos, não tem como. Fazer conta. Tem que fazer conta mesmo, e como você falou, ou você continua com a empresa montando, ou você vira só um representante. Na verdade, assim, do ponto de vista do copo meio cheio, meio vazio, porque ainda hoje a gente vive o drama que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? E a nossa empresa também, ela importa e exporta da Inglaterra todos os meses. Então, assim,
o acordo ele fala só dos países signatários, mas se a Inglaterra sair da União Europeia, pelo que eu vi, ela também sai do acordo ou não? Não tem nada definido também. Na verdade, se ela deixa de ser signatária da União Europeia, acabou para ela esse acordo. Aí ela vai ter que tentar fechar um bilateral Reino Unido com o Mercosul. Denise, vê se tem alguém do webinar perguntando alguma coisa. Pessoal do webinar, não sei se o pessoal está vivo aí, mas se quiser perguntar, pode perguntar. O que mais, gente? O que mais? Deixei meia hora, gente. Deixei meia hora de ficar aqui perguntando. Todos tímidos? Alguém tem algum ponto positivo desse acordo aí que vê um acordo positivo? Nem que não seja da indústria que você está ou da empresa que você está. Alguém tem algum ponto positivo para falar do movimento que nós estamos fazendo enquanto Brasil, do Mercosul, enfim, alguma coisa? Estão vendo progresso? Não? Enfim, e aí? Só não pode falar de PT ou de PSL, tá? Meu Deus. Como você vê que, analisando as parcerias, particularmente na região, mas eu vejo no país inteiro, o pequeno e o médio é uma briga de cachorro grande. Né? Você acaba vendo que aqui você tem a produção da Tripiller, mas o resto fica para o pequeno. O brasileiro, o empresário brasileiro médio, que é o pequeno pode se beneficiar. Então, que dá coisa que a gente está muito acordo. Fora disso, não tem cacife nem investimento em capital humano ou maquinário. Legal. Tem um item específico dentro do acordo, que está lá no resumo, eu não trouxe ele aqui, que trata, é um item específico do acordo que fala pequenas e médias empresas. É um item específico, tratado especificamente sobre isso, porque, na verdade, esse movimento de pequenas e médias empresas, ele também existe do lado de lá da União Europeia. Então, há uma preocupação dos dois lados de como esses acordos vão impactar esse perfil de empresa. Ocorre, na verdade, no meu ponto de vista, e é uma particularidade minha, o que eu venho fazendo de observação do mercado, eu já compartilhei isso com alguns de vocês aqui, para mim, em um curto espaço de tempo, nós não vamos ver mais a média empresa existindo. Isso é uma visão minha. Para mim, o mercado vai ficar entre pequeno, familiar, talvez até amador ou artesanal, e o grande, cada um, obviamente, dentro do seu setor. Falar uma grande empresa montadora e falar uma grande empresa que produz pão de queijo são patamares completamente diferentes. Mas há a grande no pão de queijo, assim como há a grande na montadora. Do meu ponto de vista, essa média ela tende a morrer nos próximos anos, com raras exceções. Por quê? Quando a média começa a ganhar corpo e estrutura, ampliando serviço, ampliando qualidade de preço de produto, o que acontece é que o mercado vai lá e compra ou mata ela. A grande vai, ou ela compra de porteira fechada, como a gente estava até falando aqui antes do negócio, ou ela vai lá e torna o ambiente tão difícil de sobrevivência que ela quebra a empresa. E chega também um determinado momento que ela não consegue ser tão agressiva também em política comercial, porque ela não tem estrutura para competir com a grande. E o que acaba acontecendo? Às vezes ela vai ter que regredir, então ela vai voltar a ser pequena para talvez sobreviver. E não uma empresa de distribuição, uma representação, deixa de ser indústria talvez para virar uma empresa de pequeno porte. Esse cenário não é um cenário só a nível Brasil. Existem ambientes de negócios iguais ao nosso, com essa mesma aceleração, que eu consigo observar esse movimento, que a média não vai ter sobrevivência. E um outro detalhe que eu consigo entender também que vai acontecer, e já está em movimento muito forte de acontecimento, não dá para uma empresa hoje competir a nível global se ela tiver duas situações dentro da empresa dela. Força de marketing e força produtiva. Ou ela vai ter que ser forte em marketing, ou ela vai ter que ser forte produtivamente. Ela não vai conseguir executar as duas questões da mesma maneira. O que eu estou querendo dizer com isso vai ser mais daqui adiante, mais fácil você achar uma empresa fortíssima de marca, Nike, que não produz um fio de cadarço. Então esse cenário Nike, assim como o cenário Apple, daquele cara que produz um fio de cabelo, tende a ser cada vez mais constante do meu ponto de vista. E, por um outro lado, vai ter que ter indústria produzindo para esses caras. Então, o que a indústria vai fazer? A indústria vai falar assim, tá aqui todo o meu chão de fábrica, capaz de produzir o que você precisar, colado com a sua etiquetinha, com o seu rótulo, eu vou entregar onde você quer que eu entregue. Mas manter as duas atividades, manter uma boa força de marketing, os investimentos que esse mercado requer hoje, com todo o intensivo de internet, de propaganda mesmo em geral, mais um ambiente de produção, para mim é muito difícil hoje eu imaginar que uma empresa vai conseguir manter as duas situações. Com raras exceções a talvez grandes empresas
que são corporações globais e que vendem delas para elas mesmas. Então, vou pegar o exemplo da Caterpillar aqui em Piracicaba. Vende para ela mesma, compra dela mesma, então essas transações vão mudar. Mas as empresas hoje que dependem de mercado, para mim está ficando muito evidente que esse caminho vai acontecer de força de marketing versus produção. E por isso que eu digo que há uma oportunidade interessante para as indústrias brasileiras, talvez para alguns itens, elas enxergarem que vale a pena receber investimento para produzir em nome de alguém do que ela querer potencializar uma marca própria aqui. Vamos falar, por exemplo, da indústria de refrigerante. Tá? Instalar uma empresa hoje na Zona Franca de Manaus para conseguir os benefícios que a Coca-Cola e todas as outras têm, o Suprama, me parece inconcebível para que a empresa venha no toque de caixa rápido e consiga se instalar lá para produzir. De repente vai ser mais fácil contratar alguém para produzir em nome dele. Né? E se a gente observar o movimento das grandes redes de farmácia, grandes mercados e tudo mais, você pega os produtos, olha para o rótulo, dificilmente ela produz. Né? É sempre uma terceirização, um private label, né? A marca própria. Enfim, meu pensamento, não sei se alguém quer fazer uma réplica. E aparentemente, pelo acordo, dá para ver que, apesar de haver um ganho monetário, os termos de troca do Brasil não vão melhorar, né? A gente vai continuar. A pauta continua a mesma. Isso, a pauta vai se manter. Apesar também de, aparentemente, Piracicaba está fazendo o dever de casa, que é com base em alguns estudos da década passada, de ampliar a pauta exportadora, né? Que essa seria a forma do Brasil exportar mais, ampliando a pauta, dá a impressão que esse acordo ingessa um pouco essas empresas que produzem coisas que não são do agronegócio. Eu queria saber a sua opinião, principalmente em Piracicaba. Você vê esse acordo de uma forma que ingessa, ou faltou para mim algum insight aí para ver um benefício desse acordo aqui agora? Eu acho que ele não, de todo modo, não é que ele ingessa, mas é que culturalmente, economicamente, nós só temos a ampliar nosso range de agrobusiness, né? Pelas condições que a gente tem, pela estrutura natural mesmo, né? Solo, clima e tudo mais. Se você pega os estudos falando sobre produção agrícola no Brasil e compara com qualquer lugar do mundo, pela disponibilidade de água, clima, região que nós estamos, tudo favorece uma produção cada vez maior nessa área, né? Então, veja, é difícil, na verdade, enquanto, pensando, até fazendo uma defesa do secretário, por exemplo, do Marcos Troilo, ele falar assim, puxa, vamos potencializar o que há de indústria de tecnologia no Brasil para a gente ser competitivo na Europa, mas espera aí, a Ásia também está ali, está do lado, geograficamente tem mais sentido logístico, até também acordo com alguns países de lá. Não é um mal, na verdade, eu volto a dizer, a gente estar no agrobusiness, pelo todo que a gente tem por trás disso, né? A gente consegue produzir no mesmo solo 2 vezes ao ano, tem safra recorde, safra recorde, investimentos para serem feitos de geração de renda em termos de infraestrutura, ferrovia, tornar o fluvial um modal efetivo, enfim, tem tanta coisa por trás para se investir nisso que eu não consigo entender como que a palavra talvez seja engessamento. Eu entendo que talvez pela pauta dá para dizer que a gente vai ficar focado nisso, né? Mas o todo de evolução que tem por trás disso no agrobusiness, eu acho que justifica de certo modo, não sei se eu consegui ser claro. Né? Aí a questão também seria, por exemplo, com base no que é produzido aqui em Piracicaba, seria também um benefício, talvez interno. No caso de Piracicaba, a gente tem um ponto bem específico aqui, eu vou voltar, que é o fato do que a gente movimenta. Se a gente pegar aqui, um acordo que nem esse não vai mudar em nada o que a gente tem de pauta, porque Caterpillar, Hyundai, essa galera, já movimenta a pauta que nós temos aqui em termos de Piracicaba. E um acordo com a União Europeia talvez aumente um pouco. Então, nós aqui em Piracicaba talvez não vamos ver tantos movimentos assim, no sentido da indústria, ou no sentido das empresas produtivas. Porém, eu acho que nós vamos ter um outro gap que é separado desses dados, que a gente não tem esses dados para mostrar aqui, que é o que a gente não mensura, que é o sentido das empresas prestadoras de serviço. O que acontece? Vou pegar o exemplo aqui do André, de novo, que ele citou no começo da palestra. O grande desafio hoje é fazer com que o serviço dele se torne global. Ele é uma empresa de publicidade e propaganda, né? Ou foco branding. A ideia é pegar um cara que nem ele, uma empresa que nem ele, que hoje já tem mais funcionários às vezes do que uma indústria, né? Pessoas ali trabalhando no escritório, é fazer dele uma indústria de serviços e levar o serviço dele para a Europa, poder fazer com que ele chegue competitivo lá.
Então, um acordo para evitar bitributação nesse caso vai talvez fazer com que empresas igual a dele, startups, desenvolvedores de tecnologia, desenvolvedores de software, produzam um outro espelho que nem esse, não talvez equivalente em valor, mas uma outra pauta que a gente chama de comércio exterior de serviços, o que é cada vez mais natural a nível global. E tende a ser cada vez mais forte. Esses dias eu estava assistindo semana passada no fórum, uma empresa japonesa produtora de tecnologia 3D falou assim, a ideia é que a gente tenha uma linha de produção de impressoras 3D no Brasil, em que a gente não vai movimentar o produto para o Brasil mais. A gente vai mandar o desenho para o cara imprimir o produto no Brasil. E aí, sobre isso, vai existir um comércio exterior de serviços que ainda não existe, que é intangível isso? O que é isso? Como tributar isso? E não vai vir no barco, vai vir e-mail. Né? Então, esse comércio exterior que está por vir logo adiante, né, que a gente não sabe ainda como ele vai se comportar, o próprio comércio exterior de pequenas remessas, isso tudo pode também causar um outro impacto a nível Piracicaba e região, né? Principalmente como a gente é forte na produção de tecnologia agrícola, né? Desenvolvedores de tecnologia, a gente tem ganhos aí para acontecer, porque imagina, se eu tenho desenvolvido uma tecnologia que permite alguém do outro lado do mundo produzir mais, isso é um software, isso é um relatório técnico, uma análise de consultoria, alguma coisa do tipo, como eu exporto isso? Mandando um e-mail, mandando uma chave de acesso, né? E isso não vai deixar de movimentar a nossa enfim, vender, né? Movimentar a nossa balança. Perfeito? Tem perguntas do webinar? Você quer ler? Quero. Tem duas. Temos uma pergunta aqui do Coworking Travessa 26. Diante do cenário que se estabelece nas relações comerciais União Europeia-Mercosul, quais são as oportunidades que podem ser exploradas pela indústria nacional diante do acirramento da concorrência externa? Então, eu não sei se eu já acabei pincelando aqui em algumas dessas situações. Então, vejam, para a indústria nacional, volto a chamar a atenção, eu vejo que se o ambiente do todo, né, o nosso ambiente macro, ele não for refeito, reformado, reconstituído, né, dificilmente a indústria nacional vai ser competitiva mesmo com a redução tributária. Pelo contrário, ela pode sofrer um problema em relação a isso. Né? Eu acho que são dois trabalhos. Do empreendedor, de deixar, talvez, de comprar um apartamento novo e reinvestir na indústria dele. Né? Acho que esse lado do empreendedor a gente também tem que cutucar, porque acaba, por muito tempo com a economia fechada, sentando em cima da sua cadeira, esquecendo de renovar a planta produtiva. Eu entendo motivos para isso também, desânimo, enfim, outras coisas. Mas esse é um grande desafio do empreendedor, ele entender que ele tem que agora renovar a sua linha, e, obviamente, para ele fazer isso, o ambiente macroeconômico brasileiro tem que permitir, tem que dar condições suficientes para isso. Se eu não respondi, pessoal do Travessa 26, me falem que eu respondo de novo. Tem um outro aqui. Quando será publicado essa redução de imposto por produtos à lista das NCMs? Ao menos já existe um rascunho? Onde encontra os impostos hoje que os países europeus pagam na entrada dos produtos? Poderia um podcast amanhã sobre esses impostos lá. Legal. Bom, o acordo não soltou ainda a lista de produtos e dos incentivos fiscais por NCM. Isso está para acontecer aí no prazo de no máximo 6 meses. É que ainda existem discussões sobre esse incentivo e a progressão da redução. Então ainda não está disponível, tá? Aí a segunda pergunta que ele faz é sobre... Tem uma lista de alíquota. Legal. Sobre as alíquotas que atualmente são pagas pelos produtos na entrada lá na Europa. Existe um site do governo chamado CAPTA. O site do CAPTA, C-A-P-T-A, ele mostra o quanto que o país que você deseja exportar paga de imposto de importação sobre o produto que eu exporto. Tá? Então, se estiver disponível publicamente, você vai lá, produz um filtro, joga o receita do filtro, o país que você deseja exportar, e lá ele vai trazer o alíquota de imposto de importação paga no país alvo. Perfeito? Mais alguma? Não, falou que está respondido. Legal. Bom, temos tempo ainda para mais alguma coisa ali? Mário, olhando o copo cheio, sendo otimista, esse acordo também acaba atestando a qualidade dos produtos brasileiros e abrindo novas oportunidades para novos acordos com outros países, né? Não só Brasil, mas Mercosul também. Eu acho que de matérias aí que eu li, de economistas, de agrônomos, enfim, acho que a gente vai ter muito espaço aí, acho que não tanto Piracicaba, né, mas outras regiões brasileiras, para aumento das exportações de carnes, né, bovinas, frango, carne de porco, enfim. Então, eu acho que
deve se abrir um espaço aí maior para esse tipo de exportação. Piracicaba, quando a gente olha o agronegócio de Piracicaba, é cana-de-açúcar, né? É o açúcar. E aí ainda existem ressalvas em relação à redução tarifária para a exportação do açúcar chegar lá na União Europeia. Ainda está difícil de, mesmo com um acordo aí, o pessoal se mantém firme em relação às tarifas para o açúcar brasileiro. E vai ter cotas no começo também, vai ser todo de direito, né? Essa briga com o açúcar é bastante antiga ainda, né? O etanol tem mais espaço, mas o açúcar... Mas eu acho que isso deve abrir espaço para, de repente, a gente conseguir aumentar a exportação de carnes aí brasileiras, por exemplo, para outros países. Depois desse atestado aí de qualidade desse acordo com o Ministério. Perfeito. Legal. Tem muita questão do acordo com relação ao desenvolvimento tecnológico no Brasil. Tá? Existe alguma coisa, um movimento, pode voltar a... Porque é sabido que nós tínhamos muito centro tecnológico aqui, empresas tinham centros tecnológicos, e hoje, com o produto global, praticamente desapareceu. Coisa que, vamos lá, Piracicaba aqui, o da Delphi lá, tem centro tecnológico da Delphi, que hoje quer dizer, nem sei como é que está a situação. Está sentado aí do lado da Delphi. Então, eu queria saber da Delphi, porque eu vim da automotiva, né? E eu vim de uma empresa que projetou um motor diesel aqui no Brasil, projetou o primeiro motor high-speed no Brasil, e exportou esse motor para o inventor do tal do diesel, que é a Alemanha, durante 6 anos. Quer dizer, isso é um marco histórico feito aqui dentro do Brasil. E hoje isso praticamente é quase que impossível isso acontecer, porque você vai em todas as empresas, não tem mais centro tecnológico, não desenvolve mais nada. Nem a tropicalização é feita. Será que com esse acordo, será que nós vamos ter talvez não uma volta total, que é praticamente quase impossível, mesmo porque nós temos um grande problema na qualidade do ensino superior no Brasil, que decaiu nos últimos 20 anos. Agora, será que nós, com esse acordo, vai nos beneficiar para voltarmos a termos algum desenvolvimento, empresas que possam ter uma engenharia, um E maiúsculo, não uma engenharia com um E minúsculo e abreviado, né? Porque o que aconteceu foi que foi todo mundo embora. Hoje, você fala de um produto, vou dar um exemplo, a JCB, por exemplo, tem 2 pessoas na engenharia, você pede qualquer coisa, não, tem que falar com a Inglaterra. Quer dizer, e no passado não, no passado nós tínhamos aqui gente que fazia toda a decisão. A Caterpillar, eu acho que é uma das poucas empresas que ainda tem um grupo de desenvolvimento, até para a questão de tropicalização e também porque ela tem um nome, né? Será que com esse acordo nós vamos ter vai voltar a ter algum desenvolvimento aqui? Porque capacidade nós temos, é só botar a primeira dessas mãos. Você como desenvolvedor de tecnologias aí? Eu acho que o principal dilema de quem está desenvolvendo hoje são as próprias ferramentas de desenvolvimento. Né? Você tem que pagar imposto a costura. A tendência é melhorar esse aspecto, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com microeletrônica, os equipamentos para você fazer análise, para você fazer as medições e o desenvolvimento, eles são caríssimos. Então, obviamente, com impostos reduzidos, isso tende a diminuir, tende a facilitar. Mas eu acho mais que eu estou naquela ideia tua de a gente desenvolver aqui e dar para uma grande produção fora. Eu já tenho feito isso, por exemplo, e funcionou. Você desenvolver aqui e licenciar o produto externamente, onde tem escala, onde você vai conseguir custo de produção. Isso tem funcionado mais. Então, eu acredito que essa abertura vai possibilitar mais esse tipo de relacionamento com empresas que possam pegar o produto e fabricar ele para você e você fazer um acordo de licenciamento de tecnologia. Acho que vai avançar nesse sentido, na minha opinião. Perfeito. Só um comentário? Assim, eu tenho conversado bastante com as universidades e pesquisadores. O grande problema do Brasil até hoje era assim, a falta de legislação para a indústria privada, para o setor privado investir na pesquisa dentro da universidade. Então, assim, já testemunhei casos de milhões de dólares sendo oferecidos para a faculdade, para a universidade, e a universidade não pode usar porque tem uma origem privada. Então, isso daí esses nós estão sendo tirados agora. Então, eu acredito que a partir de agora, a pesquisa brasileira
ela vai ser implementada justamente por esse motivo aí, o setor privado poder jogar dinheiro na pesquisa e depois, é lógico, poder frutos em cima da pesquisa, né? O que acontece hoje, por exemplo, você cai no Mesal, que é só dinheiro público, então, teoricamente, ela desenvolve, a gente sabe que acaba saindo, mas é uma coisa que teria muito mais dinheiro para pesquisa, para laboratório, para corrigir isso, se um setor privado pudesse investir, pudesse, de repente, colher royalties, alguma coisa por um certo período, e depois virasse público. Né? Sim. Só um minutinho. Está acabando a bateria? Não está funcionando a energia? Não tá, mas pode ser. Dá tempo? Pode falar. Ele fez um comentário aí sobre o Delphi, né? Hoje mesmo a gente teve um comunicado do nosso CEO e ele falou que diesel na Europa está caindo muito. A gente está perdendo o mercado e a gente trabalha na visão de aftermarket, que é botar essas peças no mercado para reposição. E na Europa a questão do carro híbrido, do carro autônomo, é muito forte. Então a gente tem países aí como a Alemanha que em 15 anos a ideia é só fazer carro elétrico. E realmente, essa questão da diesel ela é totalmente forte na Inglaterra. E a gente traz peças na Inglaterra. Talvez com esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, realmente é fazer conta, que nem ele estava fazendo. Eu acho que vai compensar muito mais eles produzirem lá e a gente trazer para cá para distribuir, do que necessariamente desenvolver uma linha própria aqui, trazer uma mão de obra qualificada de lá para instalar uma fábrica aqui, que a gente sabe que o custo é extremamente alto. E, em vez de você ter esse custo e montar uma fábrica aqui, os caras lá já têm o know-how. Então a gente só vai fazer a parte da distribuição, que é o que a gente já faz hoje. A gente tem exportação para a Argentina, Peru, Uruguai. Então, pelo menos para o setor automotivo, eu não vejo assim um futuro tão brilhante. Tão assim. bom. Não vejo um futuro tão bom. É lógico que o carro autônomo, o híbrido, eu acho que não é uma tecnologia que está tão próxima assim por conta da infraestrutura que o Brasil tem. Veja, só um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre esse carro híbrido, é interessante também compartilhar com vocês. A Toyota está com um projeto de carro híbrido que ela entende que o carro elétrico movido também em parceria com combustível ecológico. Ajudem aí. Que seria o etanol, por exemplo, né? A divisão dos dois, o híbrido, o etanol mais elétrico, é o carro perfeito, na verdade, em termos de rendimento, de menor manutenção e tudo mais. Autonomia. A Toyota quer apostar nisso nos próximos anos aqui no Brasil, pela fonte geradora, que a gente tem de etanol e tudo mais. E eles divulgaram projetos de investimentos a perder de vista aí nos próximos anos por isso. Perdão. E até antecipando essa nova onda do mercado, a gente se dividiu. Hoje já não é mais Delphi, é Delphi Technologies. A Delphi Technologies é responsável por parte de gestão de combustíveis e a outra parte que do aplicativo, que é justamente essas empresas que vão construir os componentes que vão nesses carros eletrônicos. Então, para combustível, diesel, gasolina, eu não vejo tanto futuro assim, fora do Brasil. Mas essa questão do carro híbrido eu acho que vai ser uma boa. A última tecnologia que a gente lançou foi um injetor aquecido. A gente já é uma maneira de um pouco de visualização. Então, o cenário que você viu, como a gente na Inglaterra, seria o copo meio cheio. Na Inglaterra, continuar. O copo meio vazio seria continuar como está. Só que assim, hoje em dia, como não só o Brasil, mas todo o Mercosul tem uma parte agrícola muito forte, ainda utiliza combustível diesel. Então, a gente ainda tem nossos desenvolvimentos na parte de diesel, que são bombas injetoras, são injetores como eles, são linha, são os picos injetores também que tem esse desenvolvimento. Uma boa parte fica lá para fora, a gente tem poucos desenvolvimentos aqui no Brasil, aqui no Tech Center nosso. O nosso Tech Center, ele estava um pouco ocioso. Segundo as últimas notícias que se passaram, vai ter investimentos para que a gente não fique só na questão do desenvolvimento, mas em prestar serviço para as montadoras, para testes e tudo mais. Mas isso todas já vão fazer. Quem tem aqueles que sobraram com o Ministério Tecnológico estão fazendo exatamente isso. Então, gente, alguém mais alguma coisa a acrescentar? Você sabe que
pegando uma coisa de um, de outro, assim. E de uma conversa que eu fui também num evento, surgiu essa questão, né? Todo mundo eufórico com esse fechamento desse acordo e tal. E aí umas pessoas lá começaram a levantar essa problemática, né? Que nos pegou no contrapé. Pegou a nossa indústria falida, né? Um contingente enorme de mão de obra desqualificada, né? Com os centros de pesquisa sem apoio, sem nada. Então, se esse tempo que nós vamos ter de adequações, né? Que nós vamos ter que correr atrás de reformas políticas, reformas, né? de toda a natureza, para poder se modernizar. Né? Porque nós estamos realmente num processo assim, num país antigo, né? Quando você viaja, quando você vai numa outra universidade, né? Que você vai pleitear um projeto junto a uma agência de fomento, essa coisa toda, você tem uma dificuldade muito grande, porque a competitividade é enorme, né? Então ficou essa sensação de que até que ponto essa euforia é cabível, sabe? Então acho que a gente vai ter que pôr realmente o pé no chão, sabe? Correr atrás dessas reformas que precisam ser feitas, né? A gente buscar atualização em todos os sentidos, ler o quanto mais, buscar, de qualquer forma, atualizar, porque senão nós vai ser um tiro no pé. Né? O Marcos Leite disse, inclusive, quando perguntado sobre isso, numa entrevista que eu não lembro onde foi, que, infelizmente, para a dor de alguns, eles optaram por a forma de pressionar o mercado e o ambiente político a reagir a determinadas coisas que são históricas, né? Universidade, empresa ou coisa do tipo, é você abrir as portas para forçar todos os setores a caminharem para um determinado foco, né? Então, é mais ou menos assim, se não abre, ninguém correria atrás, não se prepararia, é mais ou menos como estudar uma prova, né? Tem 15 dias anunciada a prova para daqui a 15 dias, mas vai estudar no último dia ou à tarde, né? Antes de ir para a faculdade. Então, é mais ou menos a mesma história nesse ambiente. Acelera o processo através da pressão de abertura de portas, vamos dizer assim, e aí agora, infelizmente, as pessoas vão ter que correr. Se está certo ou não esse modelo, a gente vai saber só daqui a talvez 2, 3 anos. Vai ser um grande exercício. Foi o que aconteceu em 89, né? Abriu e todo pegou todo mundo contra o tempo. Só acrescentando o que ela estava comentando, uma informação que eu queria dar aqui, falando em relação à China, que é hoje o nosso principal parceiro. Cada tonelada de produtos do Brasil para a China, essencialmente o que é agropecuários e commodities, são $20. E lá para cá, $200 por tonelada. Então, tem marcado muito mais prestação de serviços, enfim, um valor agregado muito mais refinado. Essa questão é bonito ver o que está acontecendo, mas ainda é uma relação, de certa forma, colonial, porque nós continuamos fornecendo só o que eles querem, coisas que não podem produzir no local. Talvez vá também abrir a porta para abrir mais ainda a substituição, como fizeram os chineses no nosso país. Muito está acontecendo na economia. Não sou economista, mas a gente observa no dia a dia, né, da vertigem de ver todos esses números domésticos que o país promove e desestimula que ele tem isso. Mas quanto é $20, quanto a 10 vezes mais. Desequilibrado. Uma visão jurídica aqui, quando a gente pega em política também, quando a gente pega a nossa política anual, aí, que o governo colocou alguém do mercado, o Paulo Guedes, para ser nosso ministro da Economia, a gente verifica também que tem um confronto entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, principalmente quando a gente fala do ICMS, aí, que vai acabar para virar um imposto único, para desburocratizar o mercado, né? E a questão é que, do ponto de vista de desburocratização, isso já está previsto há muitos anos, nosso Congresso nunca fez nada, ele sempre atendeu os próprios interesses. Acredito que esses acordos eles vinham empurrar ainda mais essa economia, essas medidas econômicas para acontecer. Porque hoje a gente tem aí que o próprio Congresso lançou o seu projeto legislativo do Imposto Único para melar o projeto legislativo do Imposto Único que o governo ia lançar, né? Então, eu acredito que isso seja um ponto que possa ser favorável
dependendo de como nossas empresas tratarem o lobby político, ou pode acontecer que nem aconteceu com o PIS e COFINS, né? Que vai ser um imposto único para cada setor, para cada um, e a gente vai continuar a nossa bagunça aí, mas com mais abertura econômica. Não, mas eu quero até complementar, mas tem que falar essa Mas quando a gente fala do aspecto tributário, isso realmente gera muita controvérsia. Eu, particularmente, não compartilho dessa visão do otimista. Pelo contrário, se a gente puxa o balanço público da União Federal e você vê ali um contingente lançado de perda de ações com demandas tributárias, eu me forço a ser mais cético e entender que a tendência do governo é criar um sistema de transitoriedade que fala-se agora, a união tributária, se acontecer, mas essa união tributária ela vai decorrer de um tempo. Falava-se em 10 anos de transitoriedade. Aí já veio agora, semana, 20 anos de transitoriedade. E a minha ideia é, eu vejo o seguinte, nunca há muito bem uma transitoriedade tributária. Basta a gente analisar o que está acontecendo esse ano. Poxa, começou a entrar, não foi agora esse ano, mas a ideia do E-Social, começou a atingir empresas maiores, lucro real, estendeu o seu lucro presumido, começou a se atingir o Simples Nacional. Aí por um movimento social, empresarial, veio e falou, não dá para acompanhar essa burocratização, vamos lembrar isso. Aí veio o Estado dando um pé para trás, mas hoje já lançou aí a ideia de criar 2 sistemas do E-Social. Eu estou pegando um exemplo simples para mostrar que nunca foi muito bem trabalhado essa simplificação burocrática. Estou tocando aqui mais no aspecto tributário, mas isso aplica a qualquer aspecto em nível nacional, né? Então, assim, ao meu sentir, eu sinceramente não vejo, estou entrando numa seara que não é muito meu forte, mas eu não acho que o Brasil, no aspecto tributário interno, ele vai acompanhar o interesse internacional para desburocratizar o nosso mercado e facilitar ali toda a nossa comercialização, produção. Porque nunca foi assim. Isso eu falo com base histórica. Se acontecer, eu espero estar errado. Prazer em queimar a língua, né? Porque é um prazer enorme queimar a língua, mas o que o Paulo falou, a ideia do PIS e COFINS mesmo. Quando a gente fala um pouquinho aqui do PIS e COFINS, que é uma tributação sobre receita e faturamento, durante muita demanda, na verdade, desde a origem desse tributo, os empresários falaram, olha, a gente precisa de uma simplificação. Seria interessante para nós, em vez de tributar o conceito de receita, que é um sentido complexo, que é receita e faturamento, falou, vamos criar um sistema em que se assemelhe mais ou menos ao ICMS e permita que a gente tribute a receita, mas reconhecendo alguns créditos. Agora ele falou, beleza, então, vou criar então o sistema não cumulativo do PIS e COFINS. O que aconteceu? Ele basicamente aumentou a alíquota PIS e COFINS somadas 3,75 para 9,25 e a contrapartida, que seria o reconhecimento de crédito, ele limitou absurdamente. Então, você vê, uma empresa hoje de engenharia, prestador de serviço, que acaba recolhendo esses 9,25, o que ela tem de crédito? O insumo dela é mão de obra. Ela não pode ser tributada mão de obra própria. Então, você vê que realmente complexo o assunto. Nunca houve uma sistemática tributária que realmente objetivou impulsionar aí o nosso empresariado, né? Mas você não acha que o impulso internacional aí dos acordos que vai trazer a necessidade da gente ter mais competitividade dentro do nosso mercado interno, não pode ser que realmente a gente tenha desburocratização? Aí tá, eu entendo. Esse é o risco. Esse é o risco, mas eu acho que essa é a ideia de trazer esses acordos também, né? Catalisador. Não, eu entendo que é o que o pessoal estava comentando aqui. Logicamente, isso é legal do debate, que a gente pode sair um pouco da seara doutrinária e começar a avançar na análise prática. O que o pessoal estava comentando é o poderio produtivo interno sempre é fraco. Se de fato abre aí o mercado nesse sentido, pode ser uma tendência que ficar apenas uma representatividade de uma técnica internacional. Então, investe-se mais a fundo na técnica internacional, importa-se a técnica e expande-se esses produtos aqui internamente, de maneira a acabar até mesmo com alguns setores e tal. Né? Então, complicado. Eu estou dando mais a minha visão do aspecto tributário, porque é muito assustador. Se a gente pega toda a tributação e a burocratização que envolveu de 2016, 2014 até agora, isso é uma loucura. A coisa já era mal feita. Pega agora aqui a análise da legislação para 2019, poxa, a contabilidade fica maluca. Eu não quero, se você está inspirado. Aí. Não tem problema. Eu vou falar isso aí. Mas, ó, gente, eu preciso avançar só para a gente poder seguir aqui e concluir também, abrir para vocês tomarem café, liberar o pessoal lá da internet.
Pessoal, então, encerrado aqui a questão do debate, a gente pode continuar aí no café para quem continuar aqui conosco, né? Eu queria fazer algumas situações aí de agradecimento e considerações finais. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês que na segunda-feira aqui estiveram conosco. Obrigado pela participação de vocês aqui. Queria agradecer especialmente a Aline, que está aí, coordenadora do curso de Negócios Internacionais, que veio nos prestigiar e movimentou também o pessoal da UNIMEP. Obrigado pela participação aí. Os participantes que estão ali nos vendo no webinar, obrigado para todos eles aí que ficaram nas suas casas, cidades, enfim. O bom deles é que eles estão de pijama, muitos deles ali, né? Diferente da gente. Mas obrigado também para eles ali que estão conosco. Obrigado principalmente pelo cowork, já o lá que movimentou o Travessa 26, a comunidade deles, para nos assistir aqui e compartilhar conosco. Já vai pagar a visita deles. Eu e Pedro estão combinando para assistir o TED deles lá em novembro, né? E obrigado especialmente aqui para os nossos apoiadores, CGR Advogados, Bragaço, por nos apoiar nessa ideia também. Todos vocês aí, empresários, que se movimentaram para estar aqui com a gente, de outras cidades e tudo mais. E o que vem adiante, gente? A ideia desse fórum é que ele seja só o início de algumas coisas, né? Então, para quem tem iPhone, né, sistema aí da Apple, o Scan QR Code vai movimentar vocês direto para o WhatsApp, ou para quem tem Android que nem eu, adicione ali o meu WhatsApp para eu mandar para vocês os materiais. Se vocês permitirem, pode ser de vocês também, vou compartilhar. Então, o material do CGR, que é muito importante para vocês levarem para o jurídico, para o fiscal, para o contábil de vocês aí, para verem se cabe algumas ações de recuperação de crédito. Os conteúdos, podcasts e vídeos que a gente vai fazer a partir dessa discussão e desse movimento, tá? E o convite dos próximos eventos. Se não funcionar, tira o selfie, depois vocês adicionam. E o convite dos próximos eventos, gente. Tudo vai ser via WhatsApp. Então, se vocês têm interesse em participar dos próximos fóruns, dos próximos eventos, vai ser tudo online via WhatsApp. Também vou mandar para vocês depois a pesquisa de satisfação. Quero saber de vocês o que vocês acharam da dinâmica, da organização, do lugar e tudo mais. E eu queria pedir uma especial gentileza de vocês. Se vocês estão aqui hoje e observaram o que vocês receberam quando se inscreveram no evento, vocês vão ver que a gente está fazendo justamente aquilo que o André comentou no início. Nós estamos criando um movimento, na verdade, chamado Globaliza Brasil. Tá? Esse movimento, essa hashtag, a gente quer que vocês usem ela. Então, vocês estão permitidos tirar foto da pulseirinha, marcar a pulseirinha no Face, no Instagram, no LinkedIn. A ideia é que a gente movimente essa hashtag e a gente não sabe onde isso vai dar, mas o que a gente quer é que, na verdade, essa onda se espalhe. A gente precisa de um Brasil mais globalizado, um Brasil que fale mais o idioma lá fora, enfim, que converse mais com o globo. Então, qualquer um de vocês que está aqui hoje, pessoal, qualquer um de vocês que estiver aqui hoje, está aí apto a poder utilizar essa hashtag aqui. Vocês já vão ver que a gente já movimenta, eu e o André já estamos fazendo vários conteúdos com base nessa hashtag. Então, está autorizada a utilização. Gostaria aqui também, já de antecipar, nós vamos lá na Unimap, dentro da Semana de Negócios Internacionais, junto com a Aline, fazer o lançamento oficial do Movimento Globaliza Brasil. Porque o que vocês estão vendo hoje aqui é um fórum. Mas aí o que nós vamos fazer, o fórum é uma ação do movimento. O movimento mesmo, oficialmente, vai ser lançado lá no dia 24 de setembro, uma terça-feira, dentro da Unimap, na Semana de Negócios Internacionais. Sala Vermelha, Anfiteatro. E nós vamos trazer para Piracicaba 2 câmaras de negócios que vão falar como elas ajudam a atrair investimentos aqui para a empresa do Brasil, como que elas levam pessoas até de modo gratuito dos países delas, de China e Taiwan. Então, a gente vai trazer 2 câmaras para poder aí movimentar um pouco aí o mercado nosso. A gente espera que as indústrias participem efetivamente, que os distribuidores, que as empresas em geral participem conosco. É um evento que ele tem a habitação da estrutura lá, são quantos? 120, tem os alunos, vai sobrar aí uns 100, não, uns 60 para o empresariado, né? Então vai ter aí as vagas para os empresários. Nós vamos aí fazer então o lançamento lá dentro. E aí, conforme vocês forem aí acompanhando essa hashtag, esses movimentos que a gente vai fazendo, vocês vão sabendo de novos acontecimentos aí, novos conteúdos que a gente vai gerando. É importante vocês começarem a aderir aí a essa hashtag aí, beleza? Bom, com isso, eu me despeço de vocês. Queria agradecer o pessoal do webinar, que está ali até agora, online, ou até já não sei se saíram, mas estão ali online. O pessoal do Travessa 26, estaremos lá em novembro na TED, que eles vão fazer lá dentro do Cowork. E o pessoal que está aqui hoje, muito obrigado a vocês. Eu vou estar aqui até o final, até o café. Então, estou à disposição de vocês para trocar ideia, enfim, para a gente nos falar. Se vocês ficaram com alguma dúvida e ficaram tímidos de perguntar,
não tiveram essa coragem do doutor aqui de levantar. Depois compartilha a dúvida com a gente lá no WhatsApp para a gente tentar resolver ou chegar a alguém que possa nos ajudar. Perfeito? A ideia e o objetivo acho que está cumprido, era debater um pouco desse acordo. A gente vai fazer novas ações aí, como eu disse, ao longo dos próximos meses. Pessoal, obrigado a todos. Boa noite. Eu